Olá pessoal, eu sou o Leonardo Cássio. E eu sou a Thaís Polimene. E a TV Cult de hoje falará sobre o documentário Espagé. Que a gente já falou sobre esse documentário no vídeo aqui em cima. Se você ainda não viu, é porque você ainda não se inscreveu. Então, aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para você receber as notificações de vídeos novos. Então, quando a gente colocar um vídeo novo, você vai receber. Show! Você vai... ó. O documentário Espagé foi dirigido e roteirizado pelo Luiz Bolognese. Bolognese! Que foi casado com a produtora desse documentário, que é a Laís Bodansky. Maravilhosa. Que nós também já entrevistamos, que é muito maravilhosa. Também pode ver o vídeo aqui em cima. Se você ainda não viu, se inscreve no canal. Como Nossos Pais, maravilhoso. Ela é diretora do Como Nossos Pais, que é um filme que você tem que assistir. Mas voltando para o Espagé, é um documentário que fala sobre a cultura indígena. A gente viu algumas entrevistas do Luiz Bolognese, viu outros vídeos sobre esse documentário, leu o release que nós recebemos. É um documentário que foi gravado durante um mês. Um mês. Lá na aldeia indígena Paiter Suruí. E como o próprio Bolognese diz, o nome do documentário já é um spoiler, porque conta a história de um índio que era pajé e deixou de ser pajé. Mas será que ele deixou mesmo, Léo? E aí que é legal você entender o que aconteceu. Tem lá a comunidade na Amazônia, indígena e tal. Só lembrando uma coisa, gente. O Brasil não acontece após 1500, o Brasil já existia e era dos índios, e aí tem o Brasil colonizado pelos portugueses que depois trouxeram os africanos, e aí a gente tem esse Brasil miscigenado. E a gente tem aquela visão romântica do índio que só pesca, tem as celebrações. Não, ele já está em contato há muitos anos com o homem branco. Uma das cenas de abertura já é de um índio chegando com uma moto, já é uma comunidade, o pessoal lá tem umas picapes bem da hora, então assim, ele já tem integração com o homem branco, né? E não tem como, né? O homem branco também, que é o que o documentário mostra, acabou impondo a cultura deles. E aí não tem como o índio chegar e falar assim, ah não quero. Cara, você, o ser humano, eu acho, sempre quer algo novo. Então se chega algo diferente, alguma novidade, o índio também vai querer entrar em contato, por que não? Sabe, eu acho que a gente também não pode condenar os índios porque eles usam calça e têm celular. Ana pote matere aya beka peni gate famima yara wara tende mana dika anan. Quando eles apresentam, a gente já vê um índio normal, né, integrado na cultura branca, inclusive com detalhes engraçados, dele ir na loteria, dele não comprar o gás, esse tipo de coisa, né? E aí, por que ele virou espagé? Eu acho que a parte legal, a influência da igreja. Isso não é abordado de uma maneira, eu tinha essa expectativa, eu estava conversando com a Thaís, que fosse uma coisa muito de enfrentamento, mostrando o cara lá da igreja chegando, não. É denúncia, não é um filme de denúncia. É uma coisa bem sutil, mas é assim, as igrejas evangélicas, essas que têm uma atuação, digamos, um pouco mais presente nos lugares, que tá, olha, essa cultura indígena, como os jesuítas católicos já fizeram desde da colonização do Brasil. Isso aqui é coisa do demo, tá? Você tem que seguir Jesus, então é isso. Então foi exatamente isso que aconteceu. Ele abdicou das tradições indígenas dele para virar um cristão. Todos os outros índios da aldeia começaram a excluir o pajé, porque diziam que o pajé que trazia as coisas ruins, quem trazia os espíritos ruins. E ele só foi inserido novamente na aldeia quando ele falou, beleza, então eu não sou mais pajé, eu vou ser aí evangélico. Jesus é Mahoe tirinha onde iteho rau me etimio de in o te in paiter do manhã mica paiter cabi. E manhã é montanha. O que acontece de legal que o documentário aborda? Vão ter uns problemas, que aí você assiste ao documentário para poder ver. E quando surge, sabe aquela coisa assim, ó... Eu não acredito em Deus. Mas aí dá o problema. Deus me ajuda. Bem tipo isso, ele abdica porque alguém falou que aquilo é errado, e as pessoas meio que entraram na onda, mas quando dá o problema, as pessoas que disseram que é errado voltam para ele e falam, não, você tem que voltar a ser o pajé, porque olha o que está acontecendo com a gente.
E aí ele começa então a, enfim, fazer ali retomar algumas coisas da cultura natural dele, indígena, para poder combater esses problemas, né? Então vê assim, eles nunca romperam, na verdade não só o ex-pajé, mas a comunidade toda nunca rompeu de fato. Eu saí do filme muito culpada, com sentimento de culpa, sabe? De que os meus antepassados estão destruindo uma cultura. Mas aí eu tava aqui conversando com o Léo, também conversei com os meus pais que foram assistir. O pai dela é fera. Meu pai, super filosófico. E olha o que meu pai falou. O carnal da Santa Cecília. Que por mais que alguém queira impor a cultura sobre outra, impor a própria cultura sobre outra, ele nunca vai conseguir, porque a própria cultura sempre vai se manter. E é o que meio que o filme mostra também. Porque por um lado, o homem branco quer impor a cultura, por outro lado, o índio aceita, que é o que deixa a gente culpado, mas também não deixa tanto de lado, né, a própria cultura. Sim, tá, digamos assim, meio adormecido. Tem uma parte do documentário que mostra os índios indo combater os grileiros de terra e o pessoal que faz derrubada da mata nativa. E é engraçado, porque eles usam o Facebook para poder fazer denúncia, né? Então, eles estão tão inseridos no mundo normal, não, no mundo contemporâneo, tecnológico, urbano e tal, que eles utilizam as ferramentas do próprio homem que, né, faz mal a eles para poder combatê-los. E é muito curioso. E conseguem. Até o Luiz Bolognese comenta que os maiores defensores aí das florestas, né, os maiores ambientalistas são os próprios índios. Porque eles sabem quem são as pessoas que vão lá cortar as árvores e tal, sabem onde ficam esses lugares, porque eles conhecem a floresta, fotografam, colocam no Facebook e denunciam. Uma segunda parte que eu acho muito interessante, eu vi uma reportagem de uma rádio, que eu vou falar que é a Jovem Pan, que tem lá um comentarista que foi super preconceituoso ao entrevistar o Luiz Bolognese, num trecho dizendo assim, mas espera aí, o Luiz citou que alguns índios ganham até 30 mil reais por ano e tal, ele falou, não, mas espera aí, nem eu ganho isso, não sei o quê. Aí dois pontos importantes. Primeiro que o índio ele ganha trabalhando. Lá mostra que eles fazem... eu não lembro se era alguma coisa vinculada a café, enfim, eles têm alguma coisa de colher. Eu acho que o Bolognese tinha falado do café mesmo. Eles têm um trabalho, como todo mundo tem, trabalho e ganha dinheiro. Só que veja como é a cultura do homem branco. Ele não aceita que um indígena ganha mais que ele. Então na cabeça dele, mas nem ele... Nossa, é verdade. Mas nem eu ganho isso. E daí? Ué, são suas escolhas, você ganha menos que o cara, como muita gente, é isso. Ele tem um trabalho, ele ganha. E aí, assim... Automaticamente, muitas pessoas vinculam que índio ganhando dinheiro é do governo. Ou ele não é mais índio, ou é uma ajuda do governo, ele não pode trabalhar. Aí se ele trabalha, opa, mas aí ele ganha mais que eu, aí tem um problema. Então tem que se decidir, o cara tem que viver de alguma maneira. Ele está trabalhando honestamente, só lembrando que o direito à terra, que é uma coisa que pode ter muito debate, eles foram mortos, dizimados, encurralados. Que tem índio bandido, tem como qualquer, né, etnia, sociedade, enfim, pessoas de qualquer estado, país. Mas assim, existe um contexto histórico que explica toda essa supressão. E o cara tá lá trabalhando e ainda defendendo a mata nativa, que ninguém faz isso. Aí o jornalista, né, que em tese é estudado, chega e manda essa prova, mas nem eu ganho isso, vai fazer o que ele faz. Vai lá morar na aldeia. Vai lá morar, lá na Amazônia, vai fazer a colheita que ele faz e tenta ganhar o mesmo recurso. Então acho que isso é uma coisa importante, né? A gente não permite, né, no ideário que o índio tenha uma inserção na nossa sociedade, mas quando ele tem que deixar de ser o índio, mas aí se ele deixa de ser o índio, ele não pode ter os direitos, então precisa se decidir. E ao mesmo tempo, se ele se mantiver sendo índio, ele vai ter que receber dinheiro de alguma forma, ou alguma ajuda de alguma forma, mas aí também ninguém aceita que o governo dê dinheiro para ele se manter. E aí uma outra coisa que foi uma fala do próprio diretor que eu achei muito interessante, a relação do índio com o tempo. Apesar deles trabalharem e tal, assim, mas eles têm toda uma rotina que é assim, olha, eles acordam super cedo, trabalham lá, sei lá, das 5 horas da manhã até as 10, quando aquele sol tá forte, porque o trabalho deles é pesado, eles param, e eles têm toda uma relação de conversa com a comunidade, principalmente com as mulheres, tem uma relação muito interessante das mulheres com os homens
da tribo, enfim, daquela sociedade. E aí eles têm uma retomada durante um período. E aí a frase que eu mais gostei do Luiz, que é uma coisa que a gente até meio que sabe, mas é assim, olha, eles são donos do tempo e nós aqui somos escravos do tempo, porque a gente vive correndo atrás do relógio. E lá não, eles controlam o tempo deles com muita perfeição, ainda que seja já nesse sistema introduzido do homem branco, né? Enfim. Até o Bolanhese fala que ele se sentiu selvagem, né? É o contrário, selvagens somos nós. É um documentário interessante, tem uma parte ali que a gente estava até conversando sobre... Porque aconteceu um negócio lá, que depois a gente viu um vídeo de alguns críticos, eles falaram que teve uma parte que foi encenada. A gente falou, meu, mas será? Porque documentário, encenado. Mas deve ter sido por causa disso, porque é óbvio que não deu pra... eles foram pra lá. É. E um mês, olha, acabou de acontecer isso, aconteceu, eles podem ter... Falar, então reencena isso só pra gente explicar e contextualizar. Então... talvez tenha acontecido isso, né, que não tá tão explícito no filme, né, que tem partes encenadas, mas eu acredito que tenha sido para contextualizar mesmo. É um trabalho de pesquisa, até meio sociológico, etimológico, enfim. É o que a gente mais fala, assim, o índio no Brasil é uma coisa meio romantizada, assim, parece que o índio é uma coisa, né, sendo que existem centenas de dezenas de tribos, desde as extintas até as que existem hoje. Eles têm uma super influência na nossa gastronomia, na nossa língua, na própria literatura, no campo das artes, até hoje. E a gente tem preconceito, né? Até o que a gente acabou de citar sobre pessoas estudadas que ainda acham absurdo isso e tal. Tem uma visão muito errada, a gente é ensinado desde sempre errado, né? Que é cocar, e é isso, índio. Não é. Se você quiser saber um pouquinho mais da cultura indígena, a gente também gravou um vídeo sobre filmes que abordam a cultura indígena e você pode ver aqui em cima. E aproveita, se inscreve no canal para você então sempre receber as notificações de vídeos novos ativando o sininho das notificações. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você tiver algum filme para indicar. Uma dica, né? Alguma dica, seja filme, seja livro. Sobre a cultura indígena, a gente gosta bastante disso. E se você também assistiu, comenta o que você achou do Esse Pajé. Valeu!